Oi, gente, aqui é o professor Benedito Costa Neto. Eu vou gravar esse vídeo rapidinho para vocês para falar um pouquinho sobre a LT, a linguística textual, que é uma das áreas dos estudos linguísticos. E eu vou gravar esse vídeo para as turmas de pedagogia da Universidade Positivo, em particular para as turmas do quarto período e do sexto período, meus alunos do noturno e do diurno. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a LT. Para quem nunca ouviu falar dela, para quem já ouviu falar dela e não conhece muito bem, e também para quem já conhece muito bem, dividir um pouquinho comigo esse conhecimento. Então vamos lá. A maneira como a língua foi ensinada na escola, se você pega um livro, por exemplo, de História da Pedagogia ou História do Ensino do Português, você vai ver o seguinte, que a língua já foi ensinada como uma caligrafia, ou seja, como uma maneira bonita de escrever. Então, em colégios antigos, eu mesmo já fiz exercícios assim na minha época, era muito comum terem, os alunos usarem, levarem para a escola um caderno de caligrafia. Caligrafia é uma palavra que vem do grego, cali, bonito, grafia, escrita. Então era mais ou menos isso que o colégio acabava ensinando e focando como um ensino importante. O ensino do colégio também já versou sobre o uso vocabular, ou seja, o uso das palavras, principalmente fazendo o aluno decorar nomenclaturas enormes sobre adjetivos, pronomes, advérbios, etc. Tempos verbais também. O aluno tinha que fazer exercícios assim gigantescos. Eu varava assim às vezes, não vou dizer varar à noite, mas eu ficava até tarde fazendo exercícios de verbos, verbos raros, que de repente o aluno nunca iria utilizar na vida. E já houve também épocas, ou isso tudo junto, em que o aluno tinha que aprender também uma nomenclatura gigantesca sobre usos sintáticos. O que são orações coordenadas, o que são orações subordinadas, a mescla das duas, o que são orações apositivas, o que são orações nominais. Então tudo isso o aluno precisava aprender. Mas chegou uma época que os próprios professores de português e os linguistas começaram a pensar o seguinte: mas será que isso está certo? Será que a linguística não traz outras ferramentas para o aluno? Será que o aluno não precisa aprender outras coisas além disso? O que será que exatamente, qual será que é o papel da escola? No final dos anos 60, houve um movimento, principalmente na França e nos Estados Unidos, de linguistas, de pesquisadores que pensaram o seguinte: eu acho que já está na hora de a gente pensar o ensino da língua, principalmente da língua materna, de outro modo nas escolas. Então, surgem pesquisadores, principalmente nesses dois países, não quer dizer que em outros países também não, mas que vão pensar a produção textual como algo um pouquinho diverso, diferente daquilo que a escola acabava ensinando. Então surge uma área na linguística que não tinha exatamente esse nome, mas que hoje nós chamamos de linguística textual. E o que a linguística textual propõe? Ela propõe um ensino textual nas escolas, principalmente para as crianças, de modo que a criança se posicione quando ela escreve um texto. Como assim? Como é que a criança se posiciona quando ela escreve um texto? Bom, quando eu falo, eu estou me posicionando frente a alguma pessoa, ou um interlocutor, ou um grupo, como estou fazendo aqui agora, quando o professor dá aula. E essa relação pode ser pessoa a pessoa, pode ser pessoa e grupo, pode ser entre dois grupos, por exemplo, dois grupos rivais, no caso de um jogo de futebol. Então nós vamos ter que esse posicionamento linguístico, ele já existia antes da LT, antes da linguística textual. Mas a linguística textual, ela vai se preocupar, como o próprio nome diz, com a produção textual. Essa produção textual, ela é feita de uma pessoa em relação a outra, porque quando eu escrevo, eu estou realmente pensando num interlocutor. O que esses professores da LT, no final dos anos 60, começam a descobrir nas suas pesquisas? Começam a descobrir que o texto ele também tem características, assim como a morfologia, assim como a sintaxe, o texto também tem as suas características. Então surgiram algumas palavras, surgiram alguns vocábulos para a gente trabalhar com o texto e ter um entendimento dele. Duas palavrinhas mágicas que você já deve ter escutado por aí, você já deve ter trabalhado com elas, inclusive você já deve ter aplicado isso no seu trabalho, que são a coesão e a coerência. Então, alguns autores vão dizer, lá nos anos 70, depois nos anos 80, que a coesão
e a coerência são duas características fundamentais do texto. Elas andam juntas. Então, se o texto tem coesão, possivelmente ele vai ter coerência. Se o texto tem coerência, provavelmente ele vai ter coesão, porque essas duas características andam numa via de mão dupla. É o que nós falamos na LT, na linguística textual. Nós falamos também que o texto tem alguns nós textuais. Essa palavra nó em português vem do inglês tie. Tie é gravata também, né? Mas a gente pode traduzir por nó. Então, quais são os nós textuais que um texto tem? O uso pronominal, o uso de algumas palavrinhas que fazem com que o texto ande para frente, por exemplo, daí, então, dessa forma, em resumo, em conclusão. São palavrinhas-chave que fazem com que o texto ande para frente. Eu estou falando em andar para frente. Sabe por quê? Porque o texto também pode andar para trás. Porque eu também tenho características no texto que faz com que o leitor ele precise retomar aquilo que ele escreveu. Então o texto funciona da seguinte maneira: eu escrevo algo para alguém, esse texto que eu escrevo tem nós textuais, algumas palavrinhas que são chave, o texto tem coesão, o texto precisa ter coerência, senão ele acaba sendo não considerado um texto, sabia? Então, para que o texto seja considerado texto, além dessas características, ele também vai apresentar outras características importantes que nós acabamos trazendo para os ensinamentos do Brasil. Nós traduzimos alguns autores da França, dos Estados Unidos, e nós tivemos um bom, excelente, incrível terreno aqui no Brasil de estudos de linguagem, de linguagens, de produção textual, estudos voltados para a LT e que nós aplicamos hoje nas escolas. Então, se você for verificar como as grandes universidades brasileiras começaram a promover a correção de um texto, de uma produção textual, lá a partir dos anos 90, nós vamos verificar que há muito ali nos vestibulares de grandes universidades, a Federal do Rio, a USP, a Unicamp, a Federal do Paraná, nós vamos verificar que nesses vestibulares, esses ensinamentos da LT começaram a ser cobrados. E qual que era a ideia? A ideia era que a universidade ela empurrasse para baixo a necessidade de, nas escolas, o aluno ter acesso a esse conhecimento. Evidentemente que a gente não quer que o aluno da escola aprenda esse vocabulário técnico, esse vocabulário da linguística, mas o professor de língua materna, o professor de língua estrangeira, o pedagogo, eles devem ter isso em mente, porque isso é importante na hora de produzir materiais, na hora de produzir problemáticas para o aluno resolver em sala, desafios, na hora de fazer a correção e para que ele cumpra as metas do BNCC, enfim, do ensino de língua portuguesa para a criança, para o adolescente e também para o adulto. Hoje, na LT, nós não falamos só em coesão e coerência, nós falamos também em progressão, nós falamos em continuidade, nós falamos em situacionalidade, onde o texto se situa, nós falamos em referencialidade, aquilo ao que o texto se refere, nós falamos em intertextualidade e, se você for trabalhar com adultos, por exemplo, na faculdade, você vai poder falar até em interdiscursividade. Então a ALT ela traz ferramentas importantíssimas para o professor de português, língua materna, ela traz ferramentas importantes para o professor de língua estrangeira, inglês, francês, espanhol, alemão, japonês, hebraico, as línguas que são ensinadas no Brasil como segunda língua, e ele também traz ferramentas para o pedagogo para que ele possa auxiliar o professor de português nesse desafio que é o ensino da língua materna no Brasil. Até porque a grande pergunta que a gente se faz é a seguinte: língua materna, mas o aluno já não fala língua materna? O que eu vou ensinar na escola então? Eu vou ensinar outras coisas, além daquilo que o aluno já traz para a escola sabendo. Parte da oralidade, que ele ainda desconhece, e fundamentalmente as questões escritas. Então a ALT, a linguística textual, é uma das ferramentas que a linguística nos trouxe para que a gente possa ter um respaldo, para que a gente possa ter uma ajuda na hora de pensar o ensino da língua portuguesa no Brasil. Espero ter ajudado um pouquinho. Se você tiver dúvidas sobre a LT
ou se você tiver dúvidas sobre outras áreas que eu citei da linguística, semântica, a pragmática, que é uma área que eu não citei aqui, mas que ela também existe, ela é importante, a análise da linguagem, a análise da conversação, a análise do discurso, são todas áreas interessantes da linguística e que podem ajudar você, assim como ajuda a mim, a montar materiais e ensinar o português, seja lá o que isso for, nas escolas, seja para uma criança de 5 anos, um pré-adolescente de 9, um adolescente de 14, um adulto de 30. Tá bem? Então, qualquer dúvida, pergunte. Não sofra sozinho, eu estarei aqui para ajudá-lo nesse processo. Fiquem bem,